Olá pessoal, eu sou Eliane Coutinho, estou aqui para falar mais uma vez para vocês sobre como gerar uma aula vendível, né? O que a gente vai oferecer para o nosso aluno de forma que ele se sinta seguro no que ele está adquirindo, no que ele está comprando. E mais do que isso, né, a gente vai vender para esse nosso aluno muito mais do que uma aula de Pilates. A aula de Pilates tem um monte por aí, a gente quer vender mais do que isso. A gente quer vender uma aula de longevidade. Essa palavra que a gente vai usar para atrair o nosso aluno. Ele vai comprar um pacote e dentro desse pacote não tem só exercícios de Pilates. Dentro desse pacote tem uma gama de coisas importantes que vai fazer ele crer que essa aula vai gerar transformações. A gente vai começar a falar para ele que não é o exercício pelo exercício em si, não são padrões de movimentos isolados que vai gerar essa transformação. Ele vai entender por que o Pilates seria uma filosofia de vida que engloba muito mais do que exercícios, mas uma mudança de hábitos, não é? Uma mudança de perfil. Eu vou entender que eu consigo chegar aos meus 80 anos em plena forma física. Eu vou entender que eu consigo chegar aos meus 80 anos curtindo a minha esposa, os meus filhos, os meus netos de uma forma muito saudável. Porque eu não vou comprar só exercícios, eu vou comprar um estilo de vida. Quem faz Pilates, quem experimenta Pilates, experimenta mais do que fazer exercícios. Ou você se apaixona pelo método ou você não faz mais. E essa paixão vem de entender a sua filosofia. Então não vamos vender aulas de Pilates, vamos vender longevidade. E essa longevidade inclui várias coisas. Eu vou entender que o meu corpo é capaz de produzir os seus próprios anabolizantes. Olha que bárbaro isso! Esses anabolizantes são capazes de gerar hipertrofia muscular. E isso acontece de uma forma muito melhor se existe uma conexão mente e músculo. E isso vai ter durante essa aula. Durante essa aula, eu, professor, vou te ensinar a ter essa conexão mente-músculo capaz de gerar uma produção de fatores de crescimentos que gera esse processo de adaptação muscular. A gente não vai trabalhar músculos isolados, articulações isoladas, a gente vai trabalhar o corpo como um todo. A gente vai ter uma aula de conexão mente, corpo, espírito, onde eu vou estar presente na aula, onde o mundo exterior não importa. Aquele é o momento de doação minha para mim mesma. Então eu vou me doar, não é, naquele momento. E o professor, ele é um mediador dessa transformação. O professor, ele é capaz de gerar o aumento da produção desses fatores através dos estímulos. Então você vai ter uma aula completamente direcionada para você, onde durante todos os 50 minutos eu, professor, estarei dando comando nos músculos certos, nas posturas corretas, aquelas que não geram lesão, aquelas que só geram benefício, para que no futuro a gente possa colher esse equilíbrio neuromuscular. E a gente vai ter um futuro a curto, a médio e a longo prazo. Eu vou ter um futuro de 10 aulas, um futuro de 20 aulas, um futuro de 30 aulas, e eu vou ter um futuro de 30 anos. Como eu quero chegar aos meus 80 anos? Como que eu quero estar comigo para curtir tudo que eu construí, para curtir a minha família, para curtir todo o meu trabalho ao longo da vida. Porque hoje a grande pergunta é, a gente trabalha e vai chegar aos 80, como vamos chegar aos 80? Então a proposta é que você consiga chegar com o corpo em equilíbrio neuromuscular.
com a perfeita conexão mente, corpo e espírito, capaz de entender que o teu corpo pode ir muito mais além do que você imagina. Nessa aula de Pilates, a gente vai oferecer essa hipertrofia longitudinal, onde o músculo ganha flexibilidade. A gente vai oferecer hipertrofia radial, onde o músculo ganha área. A gente vai oferecer hipertrofia organizada, o ganho proporcional de área e de comprimento muscular. A gente vai deixá-lo mais leve, mais forte, mais flexível, mais dinâmico. Essa é a diferença de uma aula de Pilates clássico científico. É uma aula onde o aluno recebe muito mais do que exercício, ele recebe conhecimento, ele aprende a se conhecer, ele aprende a conhecer o seu eu de verdade, aprende a conhecer os limites e como vencer esses limites. Se você passa isso para o teu aluno, é quase impossível você não vender e justifica de uma forma muito clara os valores que são cobrados. Justifica por que ele paga aquele valor A e não aquele valor B, porque ele precisa pagar um pouco mais, porque esse pouco mais talvez dê muito mais a médio e a longo prazo do que o pagar menos. Ele precisa entender quanto que vale chegar aos 80 em plena forma física. Eu espero ter ajudado a vocês a entender um pouquinho desse processo de venda de longevidade, e dentro dessa longevidade está o método Pilates recheado de efeitos fisiológicos. Eu espero que a gente se encontre em outros vídeos, e se você gostou desse vídeo, se essas dicas te ajudaram, comente, faça algum comentário que vai me deixar muito feliz. Muito obrigado e até a próxima